Isaías capítulo 53, verso 5, depois Provérbios capítulo 3, por favor. Isaías 53, verso 5 e depois Provérbios capítulo 3. Nós vamos ler dois textos. Acompanha comigo, por favor. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras, pelas suas chagas, fomos sarados. Pode se sentar, por favor. Então vamos lá, as chagas de Cristo, o verdadeiro dono. Repete comigo, o verdadeiro dono. Eu não ouvi, vamos lá? Eu vou revelar para você quem é o verdadeiro dono de todas as coisas, e para que você possa declarar isso na sua oração e receber nesse mês de abril coisas incríveis. A Bíblia diz que em Isaías 53, verso de número 5, ele foi ferido por causa das nossas transgressões. Cristo não foi para a cruz do Calvário porque ele quis. Ele foi para a cruz do Calvário porque nós tínhamos uma dívida que era impossível ser paga. A sua dívida espiritual era uma conta que ninguém podia pagar. E essa conta, essa dívida, é uma dívida que foi feita antes de você nascer. A Bíblia diz que nós já nascemos em pecado. Davi, o rei Davi disse: eu nasci em pecado, em iniquidade eu nasci, eu fui gerado e em pecado me concebeu a minha mãe. Nós já nascemos com essa natureza pecaminosa, nós já nascemos caídos, nós somos seres caídos porque o primeiro homem, Adão, fez isso. E a Bíblia diz assim, que por um homem entrou o pecado no mundo. Através de Adão o pecado se alastrou e ele contaminou toda a raça humana. Não era para o ser humano nascer e ficar doente, ser sujeito à doença. Por que ele fica doente? Por causa do pecado. Não era para ele ser violento, não era para ele ter essa tendência a mentir, essa tendência a roubar, a matar. Não era para ter nada disso. A vícios, não era para isso habitar em você, ou você ter esse sentimento, ou essa necessidade, ou esse vazio. Você tem porque o primeiro homem pecou e ele fez uma dívida que era impagável, não tinha como pagar essa dívida. Mas a Bíblia diz que Cristo Jesus, nosso Senhor, ele estava no céu, e a Bíblia diz em João 3,16 que Deus amou o mundo de tal maneira que ele deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então Deus te amou de tal maneira que ele precisava pagar a sua conta, mas o seu sangue não era puro o suficiente para pagar essa conta. Então toda vez que morre um ser humano, o sangue dele não paga a conta dele, e então ele tem que ser trancafiado no inferno, numa sentença eterna, porque ele tem uma dívida, e a morte dele não pagou essa dívida. Porque para pagar essa dívida tem que ser um sangue puro, tinha que ser um sangue puro, um homem sem pecado, e todos pecaram, não tinha quem pagasse essa conta. Até que Deus olha para o lado e enxerga o seu Filho Jesus Cristo, e Deus faz uma proposta para Jesus. A proposta é que ele saia do céu, ele esvazie a si mesmo da sua glória, e que ele venha ao mundo e ele morra na cruz, derramando o seu sangue puro para pagar essa conta. E o Senhor Jesus aceitou esse desafio, e ele mesmo sem pecado, a Bíblia diz que ele deixou a sua glória, ele deixou o seu Pai, e ele veio. E quando ele nasceu por obra e graça do Espírito Santo, ou seja, não houve contato carnal. Então o sangue de Jesus era puro o suficiente para pagar os pecados, porque ele não era fruto de uma relação sexual entre um homem e uma mulher. Inclusive Maria perguntou para o anjo: mas como que eu posso ficar grávida sem ter uma relação sexual? Então o anjo disse: há outras maneiras de se fazer todas as coisas. Olha para o teu irmão e diga: no reino de Deus há outras maneiras de fazer todas as coisas. Tem outras maneiras de você prosperar, tem outras maneiras de você ser feliz. Não existe só uma maneira, não existe só uma forma. Maria pensava que para ter um filho só tinha uma forma, e a forma era uma relação sexual entre um homem e uma mulher. Mas o anjo disse: não, Maria, descerá sobre ti o Espírito
Espírito Santo, e o poder do Altíssimo vai te envolver com a sua sombra, e de repente vai ser gerado dentro de você, e o santo que vai ser gerado dentro de você, ele não será chamado filho de homens, ele será chamado filho de Deus. Então Maria ficou grávida por obra e por graça do Espírito Santo. Sendo assim, o homem, o bebê que começou a ser gerado ali, não teve contato o sangue da mãe com o sangue da criança em nenhum momento. O sangue de Jesus era um sangue puro. Quando ele nasce, ele fica durante 30 anos se preparando para a cruz do Calvário, para pagar a sua dívida, para pagar o seu preço, para pagar a sua conta. E olha, ele analisou, presta muita atenção no que eu vou te dizer. O Senhor Jesus não pagou a sua conta, ou o seu pecado cometido ontem, ou o pecado cometido na semana passada. Não, o Senhor Jesus, ele pegou a sua vida desde o dia que você nasceu até o dia da sua morte. Ele sabe do que você ainda vai fazer de errado, ele sabe do que você fez de errado, e ele sabe o que você está fazendo de errado agora. E ele pegou os seus pecados do dia do seu nascimento até o dia da sua morte. Ele pegou todos os seus pecados e ele pegou tudo isso e colocou sobre si. Colocou aonde? Isaías 53 diz que ele foi ferido. Não podia ser colocado de qualquer maneira, porque o pecado provoca morte. O salário do pecado é a morte. Então não poderia ser de qualquer maneira. Então eles levaram ele numa noite de quinta-feira para a sala de um homem chamado Caifás. E ali começou uma sessão de tortura sobre o Senhor Jesus Cristo. Ele foi torturado durante toda aquela noite. Eles pegaram a mão cheia assim, agarraram na barba de Jesus, e a Bíblia diz em Isaías que lhe arrancaram-lhe as barbas. Quando arrancaram a barba, arrancaram pele, arrancaram pelo, arrancaram a pele e fizeram feridas na sua barba. Eles esbofetearam ele, deram socos em seu rosto, quebrando seus dentes, inchando seus olhos. Eles cuspiam na cara de Jesus. Era um sofrimento que você não tem condições de medir. Só que presta atenção, o homem que estava ali sofrendo aquilo era inocente. Ele não tinha um pecado, ele estava ali no seu lugar. Eu vou dizer de novo, era você que era para passar por aquilo, mas ele tomou o seu lugar. Quando terminou aquela sessão de tortura, levaram ele ao amanhecer para o pretório romano, e no pretório romano os soldados pegaram um chicote com pedaços de osso de chifre de boi e começaram a chicoteá-lo, e cada chicotada ia rasgando a carne, a pele de Jesus, ia fatiando o corpo de Jesus, como você vê aqui. E essas são as pisaduras de Jesus. A Bíblia chama de feridas de Jesus. E o que Deus fez? Ele viajou nas asas do vento e veio aqui no futuro, veio aqui em Lafayette, na nossa época, no seu tempo, e Deus foi pegando o seu pecado, ele foi pegando a sua enfermidade, ele foi pegando a sua dor. Eu ouvi um glória a Deus aí. Sabe aquele erro que você cometeu e que era digno de morte? Ah, se você soubesse, pastor, o que eu fiz, eu não seria digno de que está aqui. Sim, mas ele sabia o que você fez, e ele pegou o seu pecado, e Deus foi colocando o seu pecado nas feridas de Jesus. Então aquilo ali não era apenas a dor da cruz ou a dor da chicotada. Existia uma dor espiritual, uma opressão espiritual. Você já foi oprimido pelo tentador e você fica sofrendo, eu não sei o que fazer. E muita gente morre, tenta suicídio no dia da opressão, porque não aguenta o sufoco. Não é só a dor física, é a dor emocional, é a dor da alma. Sabe tudo isso? Todas essas dores estavam sobre Jesus naquele dia. Elas foram colocadas naquelas pisaduras, naquelas feridas. A Bíblia diz que a paz que você tem hoje era fruto do castigo de alguém. O castigo veio sobre Jesus para que você tivesse paz. É por isso que eu declaro que para Ele e por Ele são todas as coisas nos céus e na terra. Ele é digno de honra, de louvor. Quem pode adorá-lo? Porque Ele pagou o preço por você, pela sua família, pela sua geração e pela sua história. Ele pagou o preço. Dá um glória a Deus aí. E a Bíblia diz: o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas, pelas suas pisaduras, somos sarados. Como é que eu sou sarado? Se eu fui tão mal na vida, pastor, por que eu recebi essa oportunidade? Não foi à toa. Isso não é uma coisa automática.
Ele sofreu no seu lugar, para que você pudesse ter direito a ir para o céu hoje. Isso é um benefício, repete comigo, é um benefício. Eu não ouvi? Benefício. Você vai me perguntar, por que tem tanta gente morrendo, suicidando, sofrendo? Por que tem tanta gente então, nesse mundo do jeito que está? Porque isso é um benefício. E benefício, você recebe se você quiser. Se você não quiser receber, você não recebe. O governo federal é cheio de benefícios. Eu não recebo nenhum deles. Bolsa Família, ajuda, né? Aquelas ajudas que ele dá para pessoas que estão necessitadas. Na pandemia teve o auxílio emergencial. São benefícios que eu não precisei, então eu não fui lá. Se você acha que não precisa do benefício que Cristo fez, você nunca vai tomar posse dele. Você nunca vai dobrar os seus joelhos e vai dizer: eu recebo o benefício da cruz do Calvário que o Senhor fez por mim. E se você não recebe, ele não tem efeito sobre a sua vida. Então a sua dívida continua, o seu pecado continua, a sua dívida continua, e o diabo continua cobrando de você, porque você não aceitou que Cristo pagasse a sua conta. Deixa eu perguntar, quem aceita aqui o pagamento que Cristo fez? Não, deixa eu perguntar com alegria e você responde com alegria. Quem aceita o pagamento que Cristo fez por você? Aplauda Jesus e dá um glória a Deus então. Aleluia. É um benefício que devemos aceitar. E Cristo foi ferido em 5 lugares, de uma maneira mais contundente, que chamamos as chagas de Cristo. 5 lugares. Ele foi ferido no pé direito e no pé esquerdo. As 2 primeiras feridas que fizeram em Cristo foi nos seus pés. Eles pegaram, na hora de crucificar, eles pegaram um prego, um cravo, e o cravo tinha que ser grande o bastante para passar nos 2 pés, atravessar o madeiro que estava atrás dele e prender os pés no madeiro. Imagina que dor. Aqueles pregos tinham que atravessar aqui o tornozelo, atravessar a carne e chegar, atravessar a madeira, e prendia os pés dele na cruz. Aquelas 2 chagas nos pés representam, os 2 pés representam os caminhos físicos e os caminhos espirituais que nós temos. A Bíblia diz em Hebreus que Cristo naquele momento estava te dando um novo e vivo caminho. Olha para quem está ao seu lado e diga: as chagas dos pés é para te dar um novo. Ei, quem está aí, fala alguma coisa. Isso significa que você não precisa andar no caminho velho. Você pode andar no novo e vivo caminho a partir de agora. Pegue na mão do irmão e diga para ele: Deus está te dando a oportunidade de fazer tudo diferente. Ele está te dando a oportunidade de andar diferente, de pensar diferente, de ser diferente. Quem recebe esse novo e vivo caminho, pode aplaudir Jesus e dar um glória a Deus aí. Diga assim: a chaga dos pés foi para me dar um novo caminho. Os outros 2 lugares aonde Cristo foi ferido foi na mão direita, repete comigo, mão direita e mão esquerda. Provérbios capítulo 3, verso de número 16 diz assim. Provérbios 3, 16. Diga comigo: vida longa. Muda para mim a tradução, fazendo favor. Diga comigo: a longa vida se encontra na sua mão direita. Quando Cristo foi ferido na mão direita, Ele foi ferido para te dar uma vida longa. Olha para quem está ao seu lado e diga: a bênção da ferida na mão direita é para te dar vida longa. Você não entendeu, não pegou ainda, mas eu vou. Aquela ferida não foi normal. Você não vai morrer velho. Quer dizer, você não vai morrer novo. Você vai morrer vivendo todos os dias que Deus planejou para você. Você vai morrer de farta velhice. Quem acredita, pelo amor de Deus, dá um glória a Deus. Olha para o teu irmão e diga: nenhuma tragédia vai interromper a sua vida. Você precisa olhar para o teu filho e dizer: o meu filho vai ter vida longa, porque na mão direita Ele traz vida longa para cada um de nós. Quem recebe isso, dá um glória a Deus. Diga assim: a ferida da mão direita é vida longa. Por isso que quando eu oro, eu estava agora em Rondônia pregando, e quando eu estava pregando em Rondônia, uma pastora, ela começou a chorar e a gritar, e foi
arrebatada no meio do povo. E depois ela me disse assim: quando o Senhor estava pregando, na sua mão direita começou a escorrer sangue. E isso é um mistério que acontece comigo no meu ministério. Não sei se acontece com todo mundo, e não me faz melhor do que ninguém. É só um chamado que Deus colocou em mim. Muita gente vê sinais nas minhas mãos quando eu estou pregando, mas começa a minha mão, a ferida, as chagas de Cristo, você consegue ver ela nas minhas mãos. E ela começou a me dizer: sua mão começou a sangrar. E eu disse para ela: o que estava acontecendo? E ela me disse assim: cheguei aqui para desistir do ministério, para largar tudo. E eu perguntei para ela: em que mão você viu as feridas ou o sangue? Na mão esquerda ou na mão direita? E ela me disse: na mão direita. Eu disse: Deus está quebrando a maldição da morte prematura do seu ministério, e Deus vai te dar vida longa ministerial. Pega na mão do irmão e diga assim: olha, desiste dos planos de desistir, desiste de desistir. Diga para ele: desiste de desistir, porque na mão direita de Cristo Ele promete te dar vida longa. Quem pode segurar na mão direita de Jesus para ter sua vida financeira? Vai ser longa. Ah, pastor, eu tenho medo de quebrar. Vai quebrar não, porque Deus vai dar vida longa para você. Eu tenho medo dos meus filhos se perder. Não vai não, porque Deus vai dar vida longa. Tem alguém que recebe, meu Deus do céu? Tem alguém que recebe isso aí? Dá glória a Deus. Diga: Jesus, na sua mão direita o Senhor tem vida longa. Diga assim: e na mão esquerda? Olha o que diz o texto: e na sua mão esquerda riquezas e honra. Toda vez que você vê um sinal na minha mão esquerda, significa que Deus vai te honrar em alguma área da sua vida. Olha para quem está ao seu lado e diga: na mão esquerda representa a honra. Ah, gente, eu não estou ouvindo vocês falar. As chagas que foram feitas na mão esquerda de Cristo, se você tomar posse desse benefício, eu não sei em que área da sua vida as coisas estão dando errada, mas Deus manda te dizer que a partir de agora elas vão dar certo para você. Você vai ser honrado em coisas que você jamais imaginou. Dá um tapa na mão esquerda do irmão e diga para ele: você vai ser honrado em coisas que você jamais imaginou. Eu ouvi um glória a Deus aí em algum lugar. Eu não estou ouvindo, eu ouvi um glória a Deus aí em algum lugar. Na mão esquerda, riqueza e honra. Agora olha o que diz o Salmo de número 24, para você entender o que Deus pode fazer na sua vida através da mão esquerda dele. A mão esquerda teoricamente seria a mão sem habilidade, ou a mão fraca. Mas Deus não tem fraqueza e nem falta de habilidade. Ele está dizendo que a mão esquerda dele vai trazer para você, você não só vai viver muito, mas você vai viver com riquezas e vai viver com honra, porque Deus vai te abençoar grandemente. Olha o que diz a Bíblia no Salmo 24:1. Diga comigo: do Senhor é a terra. Só vou pregar se todo mundo falar alto. 1, 2 e... O verdadeiro dono das coisas não é quem tem posse delas. O verdadeiro dono de todas as coisas, por exemplo, eu vou te dar um exemplo. A empresa que você trabalha, ela está de posse de alguém, mas o dono dela é Deus. Você não entendeu? Olha para o irmão do lado e diga assim: a casa onde você mora, fala com ele, você está possuindo ela, mas sabe quem é dono? Você não entendeu, você não entendeu, você não entendeu, você não entendeu, você não entendeu. Esse lugar aqui, ó, a posse é do clube, mas o dono, e ele dá a quem ele quer. Se Deus resolver dar para a gente, Ele tira a posse de um e dá a posse para outro. Pega na mão do irmão e diga: você precisa declarar que você reconhece que o seu Deus é o dono da terra. Quem acredita que Ele é o dono? Sentado não dá para receber isso. Quem acredita que Deus é dono da terra, dá um glória a Deus aí. Olha para o irmão e diga: a tua vida vai ter uma virada em abril. Fala com ele. Faz assim, ó. A minha vida vai ter uma virada, vai ter uma virada. Levanta a mão e diga assim: eu reconheço que o Deus a quem eu sirvo é o dono da terra. Fica triste não. Ele é o dono daquilo que você quer e Ele pode te dar. Ei, olha para o irmão e diga: sabe aquele carro que você quer comprar?
Sabe quem é o dono? Escuta, do Senhor é a terra e tudo o que nela existe. Olha para o irmão e diga: sabe aquele carro que a agência não quis te vender? Você pediu para a pessoa errada. Aquele cara não é o dono. Ele está possuindo, mas não é dono. Aponta para o céu e declare: o meu Deus é o dono. Repete isso, vamos lá, 1, 2 e... Segura. Todas as coisas que você quer na vida, você está buscando na pessoa errada. Pastor, mas a chave daquela casa que eu quero está lá na imobiliária. Ele está possuindo a chave, mas não é dono. Por que ainda está lá? Porque ninguém reivindicou. Se você reivindicar para o dono, o juiz vai dar uma sentença. O juiz dos juízes vai dar uma sentença e vai tirar a chave de lá e vai pôr ela na tua mão. Por isso que tem gente aqui que comprou casa sem dinheiro, comprou carro sem dinheiro, comprou fazenda sem dinheiro. Como é que você conseguiu? Porque o dono é Deus. Eu vou repetir até alguém dar glória a Deus. O dono é Deus. Declare isso, diga: do Senhor é a terra. Ele é o verdadeiro dono de tudo que nela existe. Irmão, o que você está querendo? Pede para o dono. Não pede para quem está possuindo, para quem está tomando conta. Compreendeu? O dono é Deus. Pastor, mas o cara falou que não me vende. Não é dele, é de Deus. E se você pedir para Deus, quando ele menos perceber, o negócio vai estar na sua mão. Do Senhor é a terra e tudo que nela existe, o mundo e os que nele vivem. Olha para o irmão e diz: ninguém aqui é dono de nada. Quem está aí, fala alguma coisa. Ei, você quer aquele lote? Não vai atrás de ninguém. Entra no escritório do dono. Pastor, como é que eu entro no escritório do dono? Dobra os joelhos. E quando você fecha os olhos e diz: em nome de Jesus, porque Ele pagou o preço por você. Jesus levou a sua dor e te deu o direito de ir direto diante de Deus. Dobra o joelho. Deus, eu estou querendo comprar aquele terreno do lado, mas o dono, quem possui lá, falou que não me vende. E eu não tenho dinheiro para comprar. Ele não vende, eu não tenho dinheiro. Como é que eu faço? Deus vai dizer: quem você reconhece que é dono? E você diz: eu reconheço que o Senhor é o dono daquele terreno. E o Senhor pode me dar sem dinheiro, sem prata, sem ouro. O Senhor pode me dar posse daquele terreno. Sacode a poeira, fica de pé e levanta a cabeça. Porque vai ser questão de dias para ter uma virada na sua vida. Eu vou repetir até alguém reconhecer que Deus é o dono. Vai ter uma virada na tua vida em questão de dias. E Deus vai te honrar. Repete comigo: do Senhor é a terra. Então quem é dono do carro que você quer? Quem é dono da empresa que você quer trabalhar? Do sítio que você quer comprar? Quem é dono de tudo? E para quem que você está pedindo? Não. Para quem que você está pedindo? Você está indo lá no cara aqui, ó, eu vi que você está vendendo. Fala nada com ninguém. Eu vim aqui nesse lugar, era uma quadra intocável, né? Era uma quadra antiga que ninguém tocava, ninguém mexia. Os diretores do clube falaram comigo: que aquilo ali, os sócios antigos não deixam ninguém mexer em nada. Estava destruído isso aqui. Eu entrei, tinha uns banquinhos verdes ali, ó, que é onde os atletas sentavam, cheio de pombo voando. Eu sentei nos banquinhos e Deus falou comigo: serve.
Eu falei: serve. Eu chamei o pastor Andréia, que estava comigo, e alguns pastores na época, e eu disse para eles assim: a igreja vai vir para cá. E eles disseram: mas os sócios e os diretores não aceitam. Eles já falaram que não aceitam. Eles têm posse, mas não são donos. Do Senhor é o Cider. Eu vou repetir: do Senhor é o Cider, e Ele dá para quem Ele quer. Pega na mão do irmão e diga: assim é na sua vida. Levanta a mão e declare: essa bênção que eu preciso é do Senhor, e Ele vai trazer ela para mim nesse mês de abril. Na sua mão esquerda Ele traz riqueza e Ele traz honra. Na mão direita Ele traz vida longa. Na mão esquerda Ele traz riqueza e traz honra. Levanta as duas mãos e glorifica Jesus um minuto. Vai glorificando ao Espírito Santo. Pai, eu declaro que o mês de abril dessa pessoa será o melhor mês da vida dela. Será um mês de coisas extraordinárias, meu Deus, e de um mover extraordinário para ele e para ela. Declare na sua oração agora e diga: Deus, eu reconheço que o Senhor é o dono daquilo que eu quero. Pode estar de posse, outra pessoa pode estar possuindo, mas o Senhor é o dono. E quando o Senhor tomou sobre si as minhas enfermidades e dores, o Senhor foi oprimido e o teu corpo foi moído. Naquele dia o Senhor me deu vitória completa e vitória total. Senhor Deus, eu estou lhe pedindo agora, em nome de Jesus, que tudo que eu tocar seja abençoado, que por onde eu passar seja abençoado, aonde eu for seja abençoado, porque, meu Deus, diga assim: Senhor, eu reconheço que o Senhor é o verdadeiro dono de todas as coisas. Na sua mão direita, diga: na sua mão direita, o Senhor me dá vida longa. Na sua mão esquerda, o Senhor traz riqueza e traz honra. Eu estava com os olhos fechados e eu vi coroas descendo. E o meu espírito perguntou para Deus: o que é isso? E Deus me disse: eu estou vendo elas na minha frente. São coroas de honra. Deus vai honrar muita gente aqui pela fé que tem. Diga para 3 irmãos do seu lado: Deus vai te honrar muito.